O tema da nossa reflexão: aqui não é o nosso lugar. Miqueias, capítulo 2, verso 10. Levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso, por causa da impureza que traz destruição enorme. Logo após a tentação e a queda do homem pela desobediência, surgiu a morte como limitação do ser humano. Gênesis 3,19. Vieram as consequências dadas por Deus por causa do pecado, que assim diz a palavra: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tirado, porque és pó e ao pó tornarás. Portanto, o conceito de vida terrena e limitação desta foi imposta à criação por causa do pecado. Surge então a ideia de tempo e oportunidade para o ser humano, sabendo que teria um princípio, do pó foste feito, e um fim, ao pó voltarás. Jó disse com muita propriedade no passado: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído o meu corpo, então fora da carne verei a Deus. Jó 19, 25, 26. Pedro, em 2 Pedro 3, 11 e 13, descreve assim sobre o fim de toda a criação na terra, falando: contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando-se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Se todas estas coisas serão assim destruídas, que tipo de pessoa deveis ser? Pessoas que vivam em santidade e piedade, aguardando e esperando ansiosamente a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus se dissolverão pelo fogo e os elementos ardendo derreterão. Nós, porém, segundo sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro ainda reforça 1 Pedro 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina, nem se altera, reservada nos céus para vós. Voltando ainda ao texto básico de Miqueias: levantai-vos e ide, pois aqui não é lugar de descanso. Preste atenção quando ele diz no finalzinho deste texto: por causa da impureza que traz destruição enorme. O conceito de aproveitamento da vida na terra, como já foi visto aqui, é limitado. Abraão, patriarca, chamado por Deus, Gênesis 12, de 1 a 4, diz o texto: e o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Em Hebreus 11, versos 8 e 9, diz que pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, partindo para um lugar que receberia por herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como se fosse um estrangeiro, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Jacó mais tarde também afirmou em Gênesis 47, verso 9: o tempo das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus têm sido os dias e anos da minha vida. Não chegaram aos dias dos anos de vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Três palavras citadas na Bíblia
peregrino, forasteiro e estrangeiro. Peregrino que peregrina, romeiro, indivíduo andante, aquele que viaja com um fim devoto, dirigindo-se com outros a algum santuário. Forasteiro, aquele que veio do outro lugar. Estrangeiro, não é do referido país, ou seja, é de outro país. Então, nós somos peregrinos, somos um povo especial. Uma geração, como diz Pedro, 1 Pedro 2, verso 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Abraão, por meio de descendentes, conquistou Canaã. Nós almejamos também, pela promessa de Deus, a Canaã celestial, lugar de repouso e descanso eterno, sem corrupção. Paulo, falando aos Coríntios, na sua segunda carta, no capítulo 5, os versos 1 a 2, diz: sabemos que se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial. E na versão King James, diz essa parte desse texto: se esta nossa temporária habitação se desfizer. Nossa habitação espiritual está garantida. Quando Jesus falou em João capítulo 14, falou aos discípulos, quando despedindo-se deles: vou preparar-vos lugares, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então Jesus já preparou para todos nós o lugar. Nosso tesouro está nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consome. A nossa casa, após nossa peregrinação, está garantida. Você já se inscreveu para estar lá? Você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Que Deus abençoe você e o fortaleça na peregrinação, enquanto viver, sabendo: aqui não é o nosso lugar. Voltaremos ao pó e o nosso espírito voltará a Deus. Estamos seguros da nossa morada eterna com Deus para sempre. Convidamos você também a ter esta segurança espiritual e esta garantia de uma vida eterna com Cristo Jesus. Que para tanto o Senhor abençoe você.